Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Tristan Aronovich. Eu queria compartilhar um dos assuntos com vocês, que é um assunto que até hoje, praticamente 20 e poucos anos convivendo com o sistema do Stanislavski, é um assunto que sempre me dá um frio na barriga danado. Eu acredito piamente do fundo do coração que esse é o alicerce essencial, é o tijolo mais fundamental para que a gente compreenda isso que a gente chama de sistema ou de método do Stanislavski. O próprio Stanislavski, a primeira vez que ele quis decodificar o seu próprio sistema, ele fez isso com a Stella Adler, em Paris, em 1934. Quando ele decodificou seu sistema, ele e a Stella Adler meio que fizeram um desenho, um mosaico, que remetia a um órgão. Por que eles fizeram isso? Porque eles iam abordando cada tópico do sistema, cada elemento, como uma técnica individual, e era essencial que você fosse lapidando cada uma dessas técnicas para, no final de todo um processo, você ser um ator, um diretor completo. Por que eles escolheram um órgão? Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com o funcionamento de um órgão desses de igreja, em que para você conseguir liberar o som de uma determinada tecla, você precisa acionar outras teclas e pedais lá embaixo também. Então o Stanislavski dizia o seguinte, que para você realmente conseguir tirar proveito, colher os benefícios do sistema, do método como um todo, era essencial não apenas que você estudasse cada uma dessas teclas individualmente, para dominá-la, né? Ou seja, cada uma dessas técnicas, mas que você também fosse capaz de acionar todos os pedais ao mesmo tempo, para daí poder liberar o órgão em seu funcionamento mais pleno. O que isso quer dizer? Quer dizer que, claro, como artistas, cada um de nós vai se afeiçoar um pouco mais, vai gostar mais de uma técnica aqui, de uma outra técnica ali, isso é normal, não é? Porém, ele dizia que era essencial que a gente tivesse a capacidade de fazer com que todas as técnicas fluíssem em sinergia. Só quando a gente acendesse todas essas lamparinas individualmente, conseguisse acender todas, é que a gente verdadeiramente conseguiria chegar no estado máximo de proveito desse tal sistema, ou desse método. E quando o Stanislavski, quando ele desenhou, quando ele decodificou junto com a Stella Adler o seu próprio sistema, o seu próprio método, ele colocou na base da pirâmide um pedal essencial, um tijolo essencial. Ou seja, ele dá a entender que se você não conseguir absorver e realmente desenvolver esse tijolo essencial, esse pedal essencial, nenhuma outra tecla, nenhuma outra técnica vai funcionar direito na sua plenitude total. E o Stanislavski, para que a gente entenda que conceito é esse, ele dizia que para que você seja um excelente ator, um grande ator, primeiro é importante ser um grande artista. Há uma diferença enorme, né? Quando a gente fala artista, a gente quer dizer um ser humano dedicado completamente às artes, cuja sensibilidade passeia por música, dança, pintura, escultura, artes plásticas, literatura e também atuação, porque uma arte vai informando a outra. E ele falava o seguinte, continuando a citação do Stanislavski, ele dizia que é impossível ser um grande artista sem antes lutar e batalhar para ser um grande ser humano, que é uma batalha perene, é uma batalha constante, evolutiva, dia após dia. Então olha que lindo. Para ser um grande ator é preciso ser um grande artista, e para ser um grande artista é preciso ser um grande ser humano. E o desenvolvimento desse pedal, desse tópico, é o que ele chamava de autoaprimoramento, ou autoaprimoramento do indivíduo, de acordo com a tabela que ele mesmo criou com a Stella Adler em 1974. Então, o Stanislavski diz o seguinte, você estudar e dominar absolutamente todas as técnicas, todas aquelas que ele coloca no seu próprio sistema, isso vai realmente fazer com que você seja um técnico muito melhor. E nós todos, como artistas, precisamos de técnica, não é? Ele fala, porém, a não ser que você domine o conjunto todo e essa base fundamental, essas técnicas não vão te fazer um melhor artista e um melhor ser humano. É mister que a gente mergulhe fundo nesse pilar essencial do método chamado autoaprimoramento. Como eu sou um ávido defensor do estudo da técnica também, só quero que fique claro para você que está assistindo o seguinte, né? Para você não entender, então deixa a técnica de lado e mergulha nisso. Não. É uma sinergia completa. A gente tem que mergulhar e conhecer e desenvolver a nossa habilidade por completo em todos esses elementos do órgão, partindo desse pilar essencial que é o autoaprimoramento. Tem uma anedota
que eu acho muito linda, muito poética. Uma vez perguntaram para o Michelangelo, poxa, o Michelangelo que é brilhante, né? Ele que esculpiu Moisés, ele que esculpiu a Pietà, que talvez uma das obras mais conhecidas, né? Uma vez chegaram para o Michelangelo e perguntaram, poxa, você olha para um bloco de pedra, como é que você consegue enxergar ali naquele bloco de pedra uma forma humana, né? As esculturas que você faz? Olha que linda essa resposta do Michelangelo. Ele falou, eu só preciso remover os excessos. Olha que profundo isso. Ou seja, ele com a sua sensibilidade artística, com o seu olho de artesão, de escultor, quando ele olha para aquele monolito, ele não está enxergando um bloco de pedra. Ele já enxerga ali a forma humana, ele já enxerga a escultura. Então esse é um recheio que já está vivendo dentro da essência do Michelangelo. E aí ele precisa dominar a técnica para retirar esses excessos todos e aí deixar vazar essa escultura maravilhosa com a qual ele nos presenteia. Então você percebe que um caso como Michelangelo, um dos maiores gênios das artes da história da humanidade, ele não apenas tem uma técnica soberba, uma técnica perfeita, mas ele também tem esse recheio artístico, esse recheio de sensibilidade artística tão grande, que daí ele usa a técnica para dar vazão, para expressar todo esse recheio que ele tem. E quando o Stanislavski fala de autoaprimoramento, é disso que ele está falando. Ele está falando para que o ser humano cultive dentro dele esse recheio rico, maravilhoso de humanidade, de arte, de cultura, de sensibilidade. Assim você vai estar tão preenchido com esse recheio lindo, que daí você, quando utilizar a sua técnica para expressar alguma coisa, você invariavelmente vai expressar todo esse recheio que você tem. Se você pega uma garrafa de água e vai enchendo ela cada vez mais de água, é física, né? Uma hora o que vai acontecer? Ela vai transbordar essa água, não vai? A água começa a transbordar. Então o que o Stanislavski pede pra gente é o seguinte, você tem que se rechear tanto de coisas lindas, de coisas incríveis, desse tesouro maravilhoso chamado arte, cultura, humanidade, que uma hora você começa a transbordar isso tudo. Você não consegue nem sequer impedir esse processo. Ou seja, você abre a boca e sem querer, dos teus lábios transborda poesia, você está entendendo? Você se mexe e sem querer uma personagem vai nascendo, porque você está tão recheado dessas pérolas incríveis. O autoaprimoramento propõe que daí a técnica vai estar a serviço desse recheio. Então é essencial que o ser humano comece a se rechear desse tesouro de cultura, de arte, de sensibilidade, de humanidade, que ele vá melhorando a si próprio cada vez mais. A humanidade tem aproximadamente 1,5 milhão de anos de história. A gente conhece um pouco mais a fundo os últimos 20 mil anos. Mesmo que você quiser focar nos últimos 20 mil anos, para pensar um pouco no tesouro infinito que a humanidade deixou para você, como um legado. Você já parou para pensar nisso? Hoje em dia, na nossa sociedade, as pessoas se distraem tão facilmente e elas esquecem que os maiores tesouros da humanidade estão ao alcance das nossas mãos. Todo mundo está viciado nas redes sociais e nos celulares o tempo todo, fica todo mundo lá com o celular o tempo todo utilizando aquilo, e geralmente para ver besteira, para ver coisa vazia, para ver coisa fútil, que não vai te fazer crescer em nada, que não vai te agregar em nada. Hoje o pessoal fica completamente fanático por número de seguidores e número de likes numa rede social. Mesmo sem ter nada para falar, o ser humano quer ser ouvido hoje em dia. Se você não tem nada para falar, por que alguém vai te ouvir? Então o Stanislavski entra nesse desespero que ele fala, você tem que pôr recheio aí dentro. Você tem que ser melhor a cada dia. Você tem que se engrandecer. Você tem que ser um ser humano mais rico. Mas você tem que ser rico daquilo que o dinheiro não compra. É um tesouro infinito, é um tesouro imortal, ao qual você tem acesso agora já, se você quiser. Quando você estiver completamente rico, quando você começar a se expressar artisticamente, esse tesouro todo vai começar
a ser canalizado através de você. Não adianta só você ter técnica, mas não ter esse tesouro aqui dentro, para expressar, para colocar para fora, para jorrar. Eu quero que você jorre esse tesouro, jorre cultura, arte, humanidade, sensibilidade, grandeza, beleza. Mas para que você seja capaz de jorrar isso, colocar isso para fora, isso tem que estar dentro de você. Nós todos somos privilegiados de viver numa era em que esse tesouro está facilmente acessível e disponível. Basta você verificar quais são as escolhas que você faz no seu dia a dia. Um dia sem aprender nada, um dia sem ter crescido, um dia sem engrandecimento é um dia perdido. Nós temos tempo limitado aqui nessa terra, aqui nessa experiência humana. E há tesouros ao redor de nós por todos os lados. Se você não está colhendo, absorvendo e digerindo esses tesouros, você está perdendo tempo. Se você usa um celular para perder tempo, para ficar vendo besteira que não te engrandece em nada, você está jogando fora uma das coisas mais preciosas que você tem, a sua vida, o seu tempo, a sua potencial grandeza artística, humana, profissional e sensível. E é importante que a gente fique desesperado para enriquecer daquilo que o dinheiro não pode comprar. Hoje em dia as pessoas todas sabem o preço de tudo, mas não sabem mais o valor de nada.